Lucas capítulo número 17, versos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que fizeram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos irmãos, nesta meditação quero trazer como tema: salvos por meio da fé. Esta passagem lida antes, ela antecede de uma outra passagem no mesmo capítulo, Lucas 17, no verso 1. Jesus começa a dizer: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Jesus vai mais além, ele diz: acautelai-vos. Jesus está pedindo para que seus discípulos se acautelem. Está pedindo: acautelai-vos por causa do pecado. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor Jesus Cristo, porque sem fé não iremos alcançar. Sem fé não vamos aguentar a este grande desafio. Sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor. Sem fé não há como obedecer a Sua palavra, porque nós conhecemos a Jesus Cristo por meio da fé. Olha que a Bíblia fala em Romanos de número 5, aquilo que tem a ver com a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio da fé. É a fé que nos leva a conhecer a Deus. É a fé que nos leva a aceitarmos-lo como nosso Senhor e Salvador. É a fé que nos fez com que fôssemos justificados de forma grátis. Nós fomos justificados por meio da fé e não por meio da lei. Fomos justificados pela fé. E esta fé é por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Importa todo aquele que se aproxima de Deus. Primeiro ponto: creia de que Ele existe. Queridos irmãos, quantos blasfemam contra a palavra de Deus, dizendo que Deus não existe, por causa das dificuldades que têm passado, por causa do sofrimento. Elas esqueceram de que Deus é Pai. Esqueceram-se de tudo quanto Deus já fez no passado em suas vidas. Mas por uma situação presente, eles se esqueceram de tudo quanto o Senhor já fez. Blasfemam contra Deus, dizendo de que Deus não existe.
Então, aquele que se aproximar de Deus, primeiro ponto que ele precisa saber é que Deus existe. Deus é real, amados irmãos. Deus não é um vento. Deus é real. Deus é tão real que nós não temos ideia. Deus é real. Então, primeira coisa, você precisa crer que Ele existe. Segundo, você precisa crer de que Ele é galardador da vida. Não há vida sem Ele. Ele é a vida. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a existência de todas as coisas. Deus é real. Então, os discípulos pedem a Deus, pedem a Jesus Cristo a fé. Senhor, aumenta-nos a fé, para que possamos suportar todas essas dificuldades, todos esses tropeços. Não há como enfrentarmos este mundo depravado se não tivermos a fé. É a fé que nos levará aos céus. É a fé que fará com que o Senhor Jesus Cristo volte e nos arrebate para que possamos viver onde Ele preparou o lugar para nós. É por meio da fé que nossos pais foram justificados. Abraão conheceu a Deus por meio da fé. E pela fé ele foi engrandecido, tornando-se o pai de todas as nações. É pela fé que Abraão alcançou a misericórdia do Senhor, tendo o filho da promessa, Isaac. É pela fé que Isaac gerou a Jacó, e Jacó tornando-se o patriarca, o pai de Israel, o pai de todas as nações. Sem fé é impossível agradá-lo. É por meio da fé que Jesus conseguiu vencer todas as dificuldades na cruz. É por meio da fé que ele suportou a dor. É pela fé. Ele sabia que o Pai estava com ele todos os dias e em momento algum lhe tinha abandonado. É esta fé que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Para que mantenhamos firme, precisamos da fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Indo, a passagem que lemos, ela fala da cura de 10 leprosos. Leproso é uma pessoa doente. Lepra era uma doença em que era separado das pessoas. Por mais que você amasse aquela pessoa, você era separado desta pessoa. Porque você tem uma doença que pode contaminar esta pessoa, a lepra. E todo leproso era separado, colocado distante do povo. Não podia viver nem conviver com o povo, porque a sua doença era contagiosa. E como era alimentado? O seu alimento era posto distante. Depois que ele tomasse o alimento, ele tinha que voltar de onde era a sua morada. E nesta passagem, Jesus está a contar de que havia 10 leprosos. Ele indo a caminho de Jerusalém, Jesus estava viajando a Jerusalém, mas lhe era necessário passar por meio de Samaria e da Galileia. A Bíblia declara que samaritanos e judeus não se davam. Não havia nenhuma relação, porque um defendia sobre Deus uma coisa e o outro tinha outra teoria. Tinham conceitos diferentes. Lembra-se da conversa da mulher samaritana no poço de Jacó? A mulher quer dar uma aula a Jesus Cristo, dizendo de que vós, judeus, dizem de que o sítio que se deve adorar é em Jerusalém, é no templo. Mas não dizemos de que é neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus claramente fala com esta mulher. Lhe tira uma dúvida que já havia com ela há muitos anos. Ela encontra a oportunidade e a sua dúvida foi esclarecida. Jesus disse: verdadeiramente, mulher, eu te digo que nem em Jerusalém, nem neste monte, se são lugares perfeitos para adorar o Pai. Afinal de contas, o meu Pai não tem procurado localização geográfica para que seja adorado. Em qualquer lugar ele pode ser adorado, mas essa adoração deve partir do seu coração. O meu Pai tem procurado os verdadeiros adoradores,
aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essas pessoas acabam se tornando o lugar de adoração. Não em Jerusalém, não é na igreja, não é nas montanhas, mas em qualquer lugar que estiveres. Na África é o lugar perfeito para você adorar a Deus. Na América é o lugar perfeito para adorar a Deus. Na Europa é o lugar perfeito para adorar a Deus. O importante é o adorador. Então o problema não está na localização. O problema não consiste no lugar, mas a pessoa, o adorador, é que faz o lugar. Por isso que Jesus vai dizer de que vós sois a morada do meu Pai. Vós sois a morada do Espírito Santo. Então é a pessoa que torna o lugar. Esses 10 leprosos, acredito de que eles já haviam ouvido sobre Jesus Cristo, mas como se aproximar dele? Se eles têm uma doença que não podem se juntar aos demais. Primeiro, se eles aparecem num ambiente em que não haja leprosos, sendo eles os únicos leprosos, eles podem ser mortos. O leproso não poderia apresentar-se diante do povo. Podia ser morto, porque ele sabia muito bem as regras de um leproso. Então eles não podiam se aproximar a Jesus, nem podiam se aproximar à cidade para a busca da sua cura. Por causa da lepra. Quantos têm dificuldade de se aproximar a Jesus porque condicionaram a sua vida, a sua mente por causa da lepra que eles carregam? Quantos acham de que não, este pecado que eu cometi, eu não posso me chegar ao Senhor Jesus Cristo, senão serei morto? Esquecemos de que nós fomos justificados mediante a fé. É pela fé que nós temos paz com Deus, não pela lei. Então a Bíblia declara que à distância, eles vendo Jesus, gritaram: Jesus, mestre! Jesus, mestre! Compadece-te de nós! Tenha misericórdia de nós! À distância. Na mente destes 10 leprosos, que a sua lepra poderia contaminar a Jesus. Deixa-me te dizer, querido irmão, quando precisamos algo da parte de Jesus, quando queremos vida da parte de Jesus, ela não se busca à distância. Ela busca-se quando nós chegamos a Ele. Porque a sua palavra declara que: filhos, achegai-vos ao Pai, e o Pai achegará a vós. Não é a distância que nós gritamos: Senhor, Mestre, Deus, Senhor Salvador, tenha misericórdia de mim. É quando nós nos aproximamos dEle. Não é a nossa lepra que vai contaminar a Jesus, mas sim é a santidade dEle que vai nos contaminar para nos trazer a cura. Aleluia. É a santidade de Jesus Cristo. Ele é santo, Ele é imutável. A Bíblia declara que Deus é imutável. Ele é imutável. Nada pode contaminar a Ele. Nada pode mudar seus planos. Porque ninguém primeiro deu a Deus para que Ele retribua. Quem foi conselheiro dele? É a santidade dele que nos contamina. Não a nossa lepra, não é o nosso pecado. Por isso que a Bíblia declara que Ele ama o pecador e não o pecado. Porque se o pecador contaminasse a ele, o pecado dele, Jesus não teria amado o pecador. Mas Ele ama o pecador, mas não a sua lepra. Ele ama o leproso e não a sua lepra. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Então Jesus, vendo a fé deles, porque Ele sonda os nossos corações, então Ele diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aleluia. Há um grande mistério nesta passagem. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Mas Jesus sabe de que esses 10 leprosos, eles não podem se aproximar aos sacerdotes, porque eles se fazem isto, eles são mortos. Será que
Jesus não tinha amor nesses 10 leprosos? Lhes enviando ao sacerdote para que pudessem testemunhar ainda com a sua lepra? Não. Jesus está provando aqui, está mostrando um princípio. Qual é o princípio? O princípio da obediência. Porque não basta ter fé quando você não obedece. Não basta orar muito quando você não obedece. Não basta jejuar tanto quando você é desobediente. O que agrada ao Senhor é a sua obediência. E é a obediência que o Senhor tem procurado. Deus tem procurado os obedientes. Por isso que a passagem vai dizer de que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram em obediência. É a nossa obediência que move o coração de Deus. Não é o quão oramos, não é o quão louvamos, não é o quão o buscamos, mas sim o quão lhe obedecemos. Quantos fazem jejum de 30 dias, 40 dias? Não é mal, mas da mesma maneira que jejuam e oram, com a mesma proporção, eles desobedecem a Deus, desagradam a Deus. Olha que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 15, 22 em diante. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a desobediência é como a feitiçaria. Então obedeça. É a sua obediência que move o coração de Deus. Desculpa. É a sua obediência que move o coração de Deus. É a sua obediência que faz com que o Senhor mude de ideia. Em Deuteronômio, capítulo 5, a Bíblia declara que se vós simplesmente me obedecerdes e terem um espírito de obediência, todas as coisas vos irão bem. Tudo vos irão bem. Deuteronômio 5. Se simplesmente me obedecerem, vosso coração estiver inclinado a mim, tudo vos irá bem. Não só a vós, mas como também a vossos filhos, a vossos netos. Queria dizer que há pessoas que estão vivendo, há filhos que estão vivendo grandes coisas de Deus, não é porque eles oraram, é porque existe uma mãe e um pai que no passado desobedeceu a Deus. E eis por meio da sua palavra, Deus é justo à sua palavra, Ele é fiel à sua palavra. Então Ele faz cumprir. E essas pessoas vivem uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria. Por quê? Porque existe uma mãe ou um pai lá atrás que obedeceu a Deus. O Senhor tem buscado a obediência. Então a Bíblia declara que estes 10, eles obedeceram a palavra do Senhor. Eles obedeceram, eles caminharam. Aconteceu que indo eles foram purificados. Para que te seja purificado, para que Jesus te traga cura, para que o Senhor sara todas as suas enfermidades, é preciso primeiro que marques o passo da fé. O primeiro passo da fé. Porque sem isto, não há como alcançar a cura e a purificação dele. Olha para Abraão. Abraão, a Bíblia declara que Deus aparece a Abraão. Ele lhe diz, Abraão, enquanto Abraão sai da terra do seu pai, da casa do seu pai, da cidade dos seus familiares, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá te abençoarei, tu serás uma bênção, e todo aquele que te abençoar também será abençoado. Sai deste lugar. Abraão, a Bíblia declara que ele obedeceu na palavra do Senhor, e marcando o primeiro passo da fé, ele alcançou todas as promessas de Deus na vida dele. Hoje chamamos Abraão o pai da fé, o pai de todas as nações, é porque era necessário disciplina e obediência na vida dele. Ele teve que obedecer. Então, quando nós obedecemos, nós alcançamos todas as promessas dele. No jardim de Éden, Adão, Deus não lhe disse, Adão, se tu me adorares,